A paz do Senhor, meus irmãos. Lição de número 6 da classe de jovens é a que nós estudaremos hoje. Tem como título Justificados pela fé em Jesus Cristo. A lição será ministrada no dia 10 de agosto de 2025 e nós falaremos sobre ser justificados pela fé. Lembrando que a salvação vem pela fé em Jesus Cristo. E foi esta a pregação de Paulo aos Gálatas, que estavam se desviando ao judaísmo, a pregação ali que os judaizantes levavam aos irmãos, tentando tirar do caminho do evangelho de Cristo Jesus, falando a eles que eles deveriam viver com as leis, para que dessa forma pudessem ser salvos. Mas a palavra de Deus é bem clara quanto à questão da fé e o tema de hoje é exatamente este. O texto principal está em Romanos 1,17, que diz: porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá da fé. Resumo da lição: Abraão foi tornado justo por crer no que Deus falou e não por seguir um conjunto de ritos. Vamos lá para a lição. Temos aqui 3 objetivos e o professor atenha-se em não sair, em não perder o foco dos objetivos que terá em sala de aula. Apresentar os questionamentos de Paulo junto aos Gálatas, refletir a respeito da vida do crente Abraão, apresentar a fé como fonte de vida. Professor, a leitura bíblica em classe, ou o texto bíblico, que aqui é a lição de jovens, está em Gálatas, capítulo 3, versículo 1 ao 11. Então, realize com cada aluno, dê espaço aí para que cada aluno leia um versículo, se tiver muitos, no caso, então faça uma leitura alternada, professor, alunos, e assim já deixa a sua aula dinâmica, que todos participem, que haja interatividade em sala de aula, e assim eles tenham mais interesse, tenham a participação, possa ativar os alunos a estarem conectados em sala de aula. Já que é um tema muito teológico, bem logicamente que terá as aplicações devidas, principalmente concernente aos dias de hoje, mas é uma lição bem teórica, porque fala de lei, fala de graça, fala de costumes judaicos, então é necessário que o professor seja bem dinâmico em sala de aula. Então, incentive a participação dos seus alunos. A introdução diz: nesta lição, nós veremos a forma como Paulo discorre a respeito da doutrina da justificação pela fé. O que é justificação? Tornar justo. Nós, pecadores, dignos de morte, mas Jesus morreu na cruz e nos justificou graças à sua misericórdia. Ele morreu por nós enquanto nós deveríamos estar lá. A justiça seria feita se nós, pecando, morrêssemos, mas Jesus, com a sua misericórdia, tomou o nosso lugar e morreu na cruz por nós, e graças a isto, e graças a este ato de Jesus, fomos justos, somos tornados assim justos e podemos ter a salvação em Deus. Esta é a dádiva maravilhosa da justificação, ser salvo, tornar justo, e ela vem de que forma? Pela fé. Então, esta é a doutrina, justificação pela fé, se tornar justo pela fé em Jesus Cristo. Então, esta é a doutrina que Paulo estava ali pregando. Era a doutrina que era pregada, que foi pregada, e eles estavam ali, os irmãos de Gálatas, os irmãos da Galácia, estavam se desviando às doutrinas que eram contrárias à palavra de Deus, e especificamente os judaizantes, aqueles que trabalhavam contra a pregação do Evangelho de Cristo. Por que contra? Porque o Evangelho em si ele é suficiente para a salvação do homem, basta que ele creia. E os judaizantes queriam adicionar práticas humanas, da lei, costumes, ordenanças, para que assim, dizendo eles, o homem seria salvo. Mas Paulo combateu isto, e é isso que nós estamos estudando nas lições anteriores, inclusive Paulo ali, ele defende a sua mensagem, falando que a mensagem que ele tem, que ele entrega, veio de Jesus Cristo, é a palavra que ele está pregando, e que os apóstolos, que os discípulos também apoiavam ele na pregação da palavra, lembrando que o evangelho não era apenas para os judeus, como alguns pensavam. Nós estudamos sobre a lição de Pedro, no qual ele fica ali, na verdade ele causa ali um escândalo, porque ele se afasta dos gentios enquanto Paulo vai chegando. Então Paulo chama a atenção de Pedro, lembrando que a salvação é para todos, judeus e gentios. Inclusive Pedro já tinha passado pela experiência na casa de Cornélio, que era um gentio, que Deus fez com que ele passasse por aquela experiência. Mas mesmo assim, em um momento de fraqueza, ele ficou temeroso quanto ao que as pessoas pensariam sobre ele. Desta vez, então,
o apóstolo Paulo, ele não vai defender a sua mensagem, então não somente isso, né, não somente a sua mensagem, nem somente o seu apostolado, mas vai defender dessa vez a doutrina que os Gálatas receberam e depois trocaram por outra forma de pensamento. O tópico de número 1 tem o questionamento de Paulo. Fascínio para a desobediência. Este é o mal da humanidade, né? O homem tem fascínio pelo mal, pelo que é errado, mas nós estamos aqui para estarmos vigilantes. O professor em sala de aula, ele instrui os seus alunos a serem vigilantes para que não caiam em tentação e assim possa seguir firme na presença de Deus. Então Paulo ele se dirige aos crentes da Galácia na introdução chamado como irmãos. Nós lemos aí, já estudamos também Gálatas 1:1, onde ele se apresenta, fala que ele é da parte de Deus, de Jesus, que ele está ali fazendo uma missão, cumprindo a missão que lhe foi outorgada. Então ele trata os irmãos no início da carta como irmãos, porque ele é um pregador sábio, é um homem sábio, um homem que tem a sabedoria que provém de Deus. Então ele chama os irmãos de irmãos com amor, mostrando o seu amor, mas na hora de chamar a atenção, ele foi firme. E todo líder deve ser dessa forma, amar as ovelhas. E no momento da correção, ele precisa ser firme. Então, Paulo chamou os Gálatas a atenção e se refere a eles chamando de insensatos Gálatas. Gálatas 3:1, os irmãos podem conferir. Então, chama eles de insensatos, os irmãos da Galácia, ficando fascinados com outra mensagem. Então, ele estava chamando a atenção dos irmãos porque eles estavam fascinados com a mensagem que era contrária ao Evangelho de Cristo. Ou que, se nós formos entender, nem era a questão de ser contrário em algumas situações ali, eles na verdade queriam adicionar algo ao Evangelho de Cristo. Ser contrário é ir contra, né, o Evangelho, mas a verdade é que se está pregando diferente, está indo contra. Mas se nós formos entender assim, na teoria, o que eles estavam fazendo, os judaizantes, eles consideravam a Cristo, o Evangelho de Cristo, a obra redentora de Cristo, mas queria adicionar leis, costumes, para que as pessoas pudessem obter a salvação. Então Paulo adverte veementemente, sem temor, na verdade com ousadia e coragem, para chegar diante dos irmãos e falar daquela forma. Paulo pergunta, o que pode ser tão atraente para a nossa espiritualidade que tem a capacidade de nos afastar do verdadeiro Evangelho? A pergunta de Paulo é esta, né? O que pode nos afastar do Evangelho? O que é melhor do que o Evangelho de Cristo Jesus que possa fazer com que nós nos afastemos? Esta pergunta é direcionada aos irmãos da Galácia. Então, para os Gálatas, a fascinação provinha da possibilidade de seguir a lei dos judeus. Os Gálatas, eles provavelmente nem, como era um povo gentil, eles não tinham os costumes dos judeus, mas eles ficaram fascinados nas ordenanças, nos critérios ali estabelecidos e queriam seguir. Mas Paulo chamou a atenção que isso não ajudaria eles na salvação. E nos dias de hoje, nós vamos aproveitar para aplicar aos nossos alunos em sala de aula, chamando a atenção, a reflexão deles, o que tem feito eles afastar, se porventura ali houver, da presença de Deus, ou que faça com que impeça que eles tenham mais intimidade com Deus, crescimento espiritual. É esta a questão que nós deveremos levantar em sala de aula, alertando aos nossos jovens quanto às vãs filosofias, às doutrinas contrárias à palavra de Deus, às ideologias que são más, que são maléficas. E muitos dos jovens, muitas das vezes, acabam indo por este caminho que é de perdição. Então, cabe ao professor lembrá-los que devem seguir a palavra de Deus. Aquela nova mensagem que receberam dos judaizantes não lhes movia a fim de obedecerem a Deus, mas os convencia à desobediência. Era esta a verdade que Paulo pregou. Paulo mostrou a verdade, falando que aquilo que era pregado ali levava-os à perdição e que eles precisavam era de Jesus a salvação. 2. Começando certo e terminando errado. Paulo pergunta, tendo começado pelo Espírito, acabeis agora pela carne? Ou seja, lembrando aos irmãos que eles aceitaram a Cristo, que o Espírito Santo tocou nos seus corações e eles aceitaram a Cristo, e o Espírito agora estava a agir na vida deles, mostrando o que era certo e o que era errado, mas por um momento eles escolheram o errado, os desejos pecaminosos, os desejos da carne. Então, Paulo chama a atenção dos irmãos, atenção. Por isso que a Bíblia fala para nós sermos vigilantes, estarmos orando, estarmos buscando a presença de Deus.
repreendendo o mal em nome de Jesus, as tentações, as concupiscências da carne, tudo aquilo que vem nos afastar, nós possamos repreender, orar ao Senhor, pedir força para que possamos nos manter firmes, para que os nossos alunos eles precisam entender que precisam manter firmes até o dia que Jesus voltar. Então essa pergunta do apóstolo nos faz refletir sobre como fomos chamados e de que forma estamos administrando a vocação que Deus nos deu. Chamamos a atenção dos nossos alunos, o que vocês estão fazendo para preservar, ou o que estão fazendo de forma que não estão preservando aquilo que vocês aprenderam, aquilo que é bom, que é sadio, que vocês já colheram frutos disso, mas agora estão determinados a andar para o outro lado? Esta é a pergunta, a indagação que nós devemos fazer para os nossos alunos em sala de aula, para que nenhum deles se perca com palavras enganosas de Satanás. Satanás usa as pessoas que dão lugar. O inimigo do cristão é Satanás. Ele é o inimigo das nossas almas. Ele que perturba, que quer nos perturbar, nos causar transtornos, mas Jesus nos dá o escape em todas as circunstâncias. Se nós permitirmos, se nós dermos brecha, se os nossos alunos derem brecha, Satanás vai fazer o que ele faz, que é o que? Destruir, que é tirar a paz, que é fazer confusão, pois este é o papel do inimigo. Jesus já nos deu a salvação, então Paulo atribui a nós a capacidade de exercer de forma correta a análise do que estamos ouvindo, ou seja, Jesus já nos adotou como seus filhos, somos chamados filhos de Deus. Então agora nós temos que preservar essa salvação andando corretamente. A bênção já estava posta nas mãos dos irmãos da Galácia, mas eles não entenderam. A salvação eles já tinham alcançado através da fé quando confessou a Jesus, mas agora estavam se deixando ir por ensinos errôneos. Esta foi a chamada de Paulo, bem direta, bem sucinta, lembrando a eles que a salvação já estava dada de graça por Jesus Cristo, que eles não precisavam de fazer mais, não precisavam de adições ao Evangelho de Cristo Jesus. O subtópico 3, obras da lei contra a pregação da fé. Os gálatas provavelmente não tinham conhecimentos dos costumes judaicos e das obrigatoriedades que esses costumes representavam aos hebreus na sua inteireza. Provavelmente os gálatas não sabiam, porque eles entenderiam que Jesus veio para tirar justamente o fardo da lei, de que o homem era incapaz de cumprir todas as leis, era um peso ao homem, era pesado ao homem. Veja aqui que no versículo de número 10, diz assim: todos aqueles, pois, que são das obras da lei, estão debaixo da maldição. Aqueles que vivem debaixo da lei estão na maldição, porque o sacrifício é imperfeito. O sacrifício era atribuído ali a um animal morrer em prol ali, onde era considerado o pecado do homem repassado àquele animal, e aquele animal era morto. Mas se o homem pecou, quem deveria morrer era um homem. Maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei. Ou seja, a luta do que vivia debaixo da lei era cumprir tudo corretamente, mas Jesus, o nosso Deus, viu que aquilo era fardo para nós. Então ele veio justamente entregar o seu Filho amado para morrer na cruz, um homem em prol, mesmo com a sua divindade, ele se fez homem, ele esteve aqui como homem, então morreu como homem, por o outro homem. E agora o sacrifício é perfeito em Cristo Jesus. E provavelmente os irmãos da Galácia não sabiam disso, porque eles estavam procurando, era fardo para colocar em suas costas, se continuasse dando ouvido aos judaizantes. Paulo pergunta aos Gálatas: aquele, pois, que vos dá o Espírito e que opera maravilhas entre vós, os faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Justamente pela pregação da fé. Os milagres que ali ocorreram foram pela pregação da fé. As intervenções que Deus realizou naquelas igrejas foi justamente pela fé em Deus, a ação de Deus, a ação do Espírito Santo, o mover genuíno de Deus naquele lugar, e não por obras humanas. Era este pensamento de Paulo, esta exortação de Paulo, levando a reflexão dos irmãos ali da Galácia. Lembrando que Deus que operou, é Deus que opera, é Deus que faz o milagre, é Deus que age. Lembremos sempre de recordar aos nossos alunos em sala de aula
que Jesus, que o nosso Deus é soberano e tem todo o controle em suas mãos. E muitas filosofias ou teorias, e muitas das vezes até teologias que são contrárias, teologias que, essas teologias modernas, em muitas que trazem engano para os jovens, às vezes pensarem que a força humana, que algo que é do homem possa lhes dar algo de bom em suas vidas, mas sempre será o Deus Todo-Poderoso. Ele é soberano e Ele tem o controle de tudo, e é necessário esperar no Senhor, necessário confiar em Deus. E vamos para o tópico 2. Meu irmão, eu só vou te pedir uma coisa, deixe seu like, se inscreve aí no canal, compartilhe esse vídeo, ajude-nos a levar essa palavra a mais pessoas, e fazendo assim o vídeo chegará então, a outras pessoas, quem sabe aos ímpios também, e recebam salvação em Cristo, que possam ouvir esta palavra maravilhosa que transforma as nossas vidas. 2. O crente Abraão creu em Deus. A fim de reforçar seus argumentos, Paulo remonta à origem do povo judeu com o crente Abraão. Vamos aqui na leitura do texto bíblico para entendermos esta situação, que Paulo relembra que Abraão, no versículo 6, Abraão que creu em Deus, isso lhe foi imputado como justiça. Ou seja, Abraão tornou-se justificado, porque creu em Deus, porque Deus falou para ele, sai da sua parentela, do meio da tua parentela, faça isso, faça aquilo, e em tudo Abraão foi obediente, ou seja, pela fé em Deus, naquilo que Deus poderia fazer, ele foi salvo, pela fé em Deus. Então Paulo está falando, a salvação é pela fé, a lei é mosaica, vem lá dos patriarcas, o ensinamento, até que chegasse a Moisés, mas ali próximo já a Abraão, anos e tempos ali, mas uma proximidade com certeza bem mais próxima ali naquele instante ali dos patriarcas, quanto ao momento ali do Novo Testamento, da Nova Aliança. Então ele lembra que Abraão creu em Deus e ele foi salvo pela fé, ou seja, já estava mostrando que lá desde o início a salvação seria pela fé em Jesus Cristo. Sabei, pois, o versículo 7, os que são da fé são filhos de Abraão. Os que são da fé, aqueles que acreditaram, que confiaram, que foram salvos pela fé, são filhos de Abraão. E é isso que eles precisavam, da fé, e não das leis, e não dos ordenamentos, das ordenanças, na verdade, das ordenanças, dos costumes, não. Precisavam de observarem, precisavam de terem fé no sacrifício de Cristo Jesus. Ora, o versículo 8, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios. Então Deus já tinha como plano justificar a toda a humanidade, inclusive judeus e gentios. Então ele anunciou o primeiro evangelho a quem? A Abraão. Versículo 8 está dizendo, Paulo falando na sua carta ali aos irmãos da Galácia, dizendo, todas as nações serão benditas em ti. Todas as nações serão abençoadas em ti. Através da pessoa de quem? De Abraão, aquele que creu, aquele que teve a fé no Deus Todo-Poderoso. Então ele estava deixando bem claro para os irmãos, resumindo, deixar bem claro ali para os irmãos da Galácia, a salvação é pela fé. Desde o início, para que Abraão pudesse obter a salvação, ele precisou crer, ele precisou ter fé em Deus, e assim ele foi salvo, e foi este grande homem de Deus, Pai de nações, de multidões, um grande homem de Deus, obediente, temente ao Senhor, abençoado de uma forma maravilhosa. 2. Foi considerado justo. Abraão, de onde provém os judeus. Abraão, então, ele é o início ali, a raiz ali, é de onde provém os judeus. Foi considerado justo. E como isso se deu? Como? Pela fé. Então está corroborando com aquilo que nós acabamos de dizer. Abraão recebeu a promessa de ter um filho. E nós vamos lembrar aqui do esforço humano. Deus prometeu a Abraão que ele teria uma semente ali, que daria continuidade à promessa de Deus para Abraão, de que ele seria pai de nações, e que muitas pessoas, e que muitas sairiam através da sua linhagem. Então, ele tentou ali, digamos, ajudar a Deus. O filho era para ser com a sua esposa, Sara, mas ele adiantou ali, tendo o seu filho Ismael. Porém, Ismael não era o filho que Deus havia prometido
Deus foi lá e tratou com Abraão, chamou ele em um determinado momento, chamou ele para fora da tenda, na passagem que está em Gênesis 15:5, falou para que ele contasse as estrelas, se ele pudesse contar. Então Deus falou para ele, assim será a tua semente. E desta forma veio seu filho Isaque, agora sim, de acordo com o plano de Deus, né? É sempre de acordo com o plano de Deus. Abraão precisou crer em Deus, mas quando ele tentou fazer através do esforço humano, deu errado. Não era aquilo que era a vontade do Todo-Poderoso. 3. Deus iria justificar os gentios pela fé. Paulo menciona que Deus havia previsto que a fé seria o instrumento de salvação dos pecadores. Deus escolhe a fé. Deus escolheu a fé e não as obras para justificar uma pessoa. As obras dependem do potencial e da vontade de cada um. Depende da força de nós e também da vontade, da nossa vontade de corrermos à presença de Deus. Era desta forma. E como cada ser humano não tem as mesmas condições que outros, surge aí uma injustiça. Haveria ali uma injustiça. Então, como se fosse pouco, as obras tendem a nos fazer orgulhosos de nossas próprias capacidades. E isso desagrada a Deus. Ou seja, aqui é interessante um contraponto, porque as obras, falando de potencial, a lição lembra que nem todos conseguiriam fazer o sacrifício que o outro era capaz de fazer, e isso se tornaria injusto, e surgiria ali uma dificuldade. Então aqui está falando da incapacidade do homem de se tornar justo. Mas também fala daquele que consegue e se torna orgulhoso. Então está falando o quê? Da capacidade do homem que tem a capacidade, mas essa virtude não provém do homem, essa virtude provém de Deus. Então Deus escolheu que fosse o caminho qual? A fé. A fé, por quê? Porque na fé Deus age com misericórdia. E na misericórdia não há mérito de quem erra. Se eu errei, como é que eu tenho mérito? Eu não tenho mérito algum. Na verdade, eu tenho uma consequência. Mas Deus, Ele age com misericórdia e exerce, sendo assim, a sua graça em nossas vidas. A misericórdia de Deus é o motivo de nós sermos salvos, de nós estarmos aqui, de não recebermos o que merecemos, mas do Senhor nos dá algo melhor, porque Ele agiu com misericórdia e com sua graça maravilhosa. 3. A fé como fonte de vida. O justo viverá da fé. Aqui é lembrado da passagem na qual o profeta Abacuque recebe a profecia, na qual o povo de Judá estava vivendo um momento de corrupção moral, espiritual, e estava sob o poderio dos babilônios, né? Então eles eram governados pelos babilônios. Os babilônios estavam sendo usados, na verdade, para julgar o povo de Judá, porque era a forma que Deus escolheu para dar juízo ao povo de Israel, né? De Israel ali, de Judá, dos judeus que ali estavam em Judá, para que eles voltassem ao caminho do Senhor. Então Deus permitiu que os babilônios tomassem à força as suas terras, as suas mulheres, as suas cidades, e assim Deus estava agindo com juízo. Mas Deus disse ao profeta, porque Deus ele permitiu a prova ao povo de Israel, mas Deus permitiu justamente para que Israel então pudesse retornar aos pés do Todo-Poderoso aquela prova. E como Deus ele não nos desampara, se ele faz isso não por vingança, jamais de forma alguma, mas por amor. Porque Deus ele muitas vezes falou para o povo de Israel, conserte, e o povo não consertava. Então Deus permitiu a prova para que eles despertassem da sua cegueira espiritual. E Deus ele não deixa o seu povo, vamos dizer, a ver navios, deixa o seu povo abandonado. Não, Deus ele usou os profetas para alertá-los do que era necessário para voltar ao caminho do Senhor. Então Deus conforta o seu povo, conforta o profeta, dizendo, eis que a sua alma se incha, não é reta nele. Está falando dos orgulhosos que ali estavam. Mas o justo, pela sua fé, viverá. Havia ali orgulhosos dos babilônios que estavam dominando, que eram poderosos, ricos, poderiam militar. Havia os judeus orgulhosos também de si mesmo. E Deus falou que o justo permanecesse firme, que ele prevaleceria pela fé no Deus Todo-Poderoso. Então, aqui a lição neste tópico nos lembra que o justo, ele obtém a salvação pela fé, e depois da salvação ele vai viver pela fé também. Continua a jornada. O bom combate, ele é combatido com a força do Senhor. E a nossa fé é nele.
É a fé, a oração, a dedicação, a adoração ao Senhor subindo aos céus e a bênção do Senhor sendo derramada sobre nós para que nós possamos continuar. E o subtópico 2 vai falar exatamente aquele que não permanecer nessas coisas, vai falar da perseverança, que é algo essencial para o cristão. Aqui tem perseverança, o que é perseverar? Continuar. Tem luta? Tem provas? Tem dificuldades, enfermidades, às vezes desemprego. Muitas são as lutas de todos nós. Ataques das pessoas, muitas das vezes que amamos. Então, a perseverança é quando nós passamos por isso e continuamos caminhando. É ser perseverante. É perseverar. E na presença de Deus a gente consegue perseverar com a força dele em nós. E o outro ponto é a permanência. Permanecer. Estar firme na presença de Deus, sempre orando, sempre buscando ao Senhor, estando nos cultos, ajudando os irmãos, permanecer naquilo que nós aprendemos, naquilo que nós fomos ensinados, permanecer na doutrina, na sã doutrina, naquilo que foi pregado a nós e que fez efeito em nossas vidas, por mais que muitas das vezes a tempestade seja grande, os vendavais, as lutas, mas permanecer. E a constância, né? Constância, estar sempre buscando, sempre na presença do Todo-Poderoso, sabendo que Ele tem cuidado de nós, porque esta é a receita que nós temos e sabemos que ela funciona. Sabemos que é assim. Haverá momentos que nós poderemos ficar duvidosos por causa de tamanha a luta, mas Deus está lá, Deus está presente conosco. E 3, Cristo é a posteridade de Abraão, a descendência de Abraão é Cristo, em Cristo e não na guarda da lei. Temos a possibilidade de ser feitos filhos de Deus por adoção e herdeiros da eternidade. Então Jesus, ele morreu na cruz para salvar a todos. E, inclusive, a palavra de Deus lá em João capítulo 1 diz que ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. E a nós foi dado o direito de sermos chamados filhos de Deus. Somos adotados, somos filhos de Deus, somos filhos. Agora e temos essa dádiva maravilhosa em nós. Então, nós como gentios, assim como os irmãos da Galácia, devemos permanecer firmes naquilo que nós aprendemos. Hoje, atenção, né, sempre que nós possamos estar atentos, são muitas filosofias e teorias que são ensinadas para justamente tirar o povo do caminho, né, do caminho de Deus. E nós devemos estar firmes naquilo que nós aprendemos, porque esta é a recomendação da palavra de Deus. Amém? Que Deus abençoe, então, professor, professora, todos que aí estão, e que Deus possa agir poderosamente em sua sala de aula. Em nome de Jesus, que esta palavra faça efeito, não somente na sua vida, porque você que está aí, já, né, a palavra de Deus, um pouquinho que a gente aprende, já faz um efeito maravilhoso em nós. E é que nós devemos fazer, orar para que este efeito também tenha na vida dos nossos alunos. Vamos para a dinâmica que separei aqui para que o professor possa realizar em sala de aula, tem a ver com a fé. Ela tem como título, Pisar no Invisível, Vivendo pela Fé. O objetivo é mostrar que viver pela fé é confiar em Deus, mesmo sem ver o caminho todo. Então, viver pela fé e confiar em Deus, mesmo sem ver o caminho todo, grave isso, porque será a parte crucial aqui da nossa dinâmica. Materiais, vendas para os olhos, né? Objetos pequenos para fazer um caminho, livros, almofadas, cordas, algo para fazer obstáculos no caminho. Versículo impresso em Abacuque 2:4, Romanos 1:17, Hebreus 10:38. Cartaz com a frase, o justo viverá da fé. Como fazer? Monte um caminho tortuoso no chão, com os obstáculos que nós citamos, para que assim possam ser pisados, mas sem risco, tá? Sem risco, corda, pano, é coisa que não vai machucar os nossos alunos em sala de aula. 2. Escolha um voluntário e venda os olhos dele. Então, o professor vai escolher um dos alunos, vendar os olhos dele, e em seguida escolher outro aluno para guiar com a sua voz. Então, escolheu um, vendou os olhos, e outro aluno, agora ele deve guiar esse que está com os olhos vendados a passar por este caminho. O vendado deve confiar na voz, aquele que está com os olhos fechados, deve confiar na voz do colega para atravessar o caminho. Depois, o professor pode até trocar os papéis se desejar. Mas o intuito é, qual é a reflexão? Pergunte ao vendado, como foi confiar sem ver? Como foi andar pelo caminho sem ver? Pergunte ao guia, sentiu a responsabilidade? E pergunte à turma, e se o vendado decidisse andar sozinho, qual seria o fim? Leve essas perguntas à reflexão dos seus alunos, né? Então, como foi confiar sem ver? Esta experiência que nós devemos passar para os nossos alunos, confiar sem ver, é questão da fé.
E muitas das vezes pode ser que o aluno ali fique ocioso ou fique temeroso, porque a pessoa que está guiando não é perfeito como o nosso Deus. E às vezes pode não dar o conselho certo ali, mesmo na boa intenção, pode ter a dificuldade. Só que nós devemos lembrar que confiar em Deus vale a pena, porque Deus é perfeito. Ele é perfeito no agir. Ele nos guia em nosso caminho. E então, leia, o justo viverá da fé, Abacuque 2:4, Romanos 1:17. A aplicação é a seguinte: assim é a vida cristã. Assim é a vida cristã. Muitas vezes não enxergamos o caminho, mas precisamos confiar na voz de Deus. A fé é ouvir, crer e obedecer, mesmo sem ver tudo. Amém? Que Deus abençoe em nome de Jesus. O professor pode alterar essa dinâmica, pode ajustar de uma forma que fique melhor para realizar em sala de aula, pode mudar os objetos, desde que o intuito seja conscientizar da questão da fé. E que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.